Olá, boa noite a todos. Daqui Nuno Andrade para mais um vídeo sobre saúde natural. Alguma vez ouviste falar de lectinas? Tens alguma doença autoimune? Fica atento até ao final do vídeo, pois eu hoje vou dizer o que é que são as lectinas, quais são os alimentos que têm e por que razão deves reduzir o consumo deste tipo de alimentos. Olá Nanda Marques, bem-vinda! Olá, Otília Flores, bem-vinda. Olá, Joana Pereira, bem-vinda. Olá, Helder Úrsula, gosto em ver-te por aqui. Olá, Cristina Silva, Lucília Alfarroba, Fátima Laranjeira, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um treino sobre saúde natural. Olá, Xénia Luz, bem-vinda também. Olá, Nanda Borralho, bem-vinda. Olá, Silva Carvalho, boa noite. Boa noite, Fátima Laranjeira, boa noite, Lucília. Sejam todos bem-vindos. Espero que tenham tido um dia fabulástico. Olá, Alberta Tavares, Lourenço Lopes, sejam todos bem-vindos. Olá, Ana Sofia Rodrigues. Bem-vindos a todos. Boa noite, Madalena Pinto. Olá, Lourenço. Boa noite. Se vocês conhecem alguém que tenha uma doença autoimune, que são aquelas doenças que estão sempre cá, recorrentes, que nos provoca, que nos tira a qualidade de vida, cliquem no botão partilhar neste momento para que mais gente aprenda sobre este assunto, que é de extrema importância para quem tem, principalmente para quem tem esse tipo de problemas autoimunes, que é o meu caso, e fibromialgia, lúpus, esclerose múltipla, artrites reumatoides, psoríases, eczemas, doenças, asma, doenças autoimunes. Cliquem no botão partilhar para que mais gente tenha acesso a estas informações e que chegue ainda a tempo de poder fazer algumas perguntas. Partilhem a bênção da saúde. Boa noite, Maria do Rosário Medeiros. Boa noite, Alberta. Olá, Sãozinha Canas. Sejam todos muito bem-vindos. Então, vamos lá começar para que os vídeos não fiquem muito compridos. Algum de vocês alguma vez ouviu falar de lectinas? E sabem o que é que é? Olá, boa noite, Ana Laranjeira. Bem-vinda também. Alguém sabe o que é lectinas? Já alguma vez ouviu falar? Obrigado pelos corações. Obrigado pelos corações. Vocês são fantásticos e fantásticas. Alguém já alguma vez ouviu falar? Ponham-nos nos comentários. Pouca gente já ouviu falar deste nome. Mas eu já vou explicar o que é e dizer quais são os alimentos que têm mais e por que razão as pessoas que têm uma doença autoimune ou inflamações devem reduzir o consumo deste tipo de alimentos. Está bem? Ninguém se manifesta porque nunca ninguém ouviu falar. Lectinas. Então o que é que são as lectinas? As lectinas são umas moléculas grandes de proteínas que são feitas pelas plantas. Isto faz... A natureza é muito inteligente. As lectinas faz parte do sistema de defesa das plantas, por exemplo, para se protegerem dos insetos. Tá? Agora, consumir grandes quantidades de lectinas pode interferir com o processo da digestão, processo digestivo, e pode criar inflamação. Cola-se à parede do intestino. O intestino, se nós esticarmos o intestino, tem não sei quantos metros, né? Muitos. E pode criar buracos e deixar passar proteínas que vão criar depois uma resposta autoimune do nosso corpo.
Tá? Maria do Rosário, obrigado pelo comentário. Já ouvi falar, mas não sabe ao certo o que é. Sim. Muito pouca gente já ouviu falar e quem já ouviu falar também não sabe muito bem o que é. Mas é exatamente isto que eu acabei de dizer. Portanto, são moléculas grandes de proteínas que é o sistema de defesa das plantas que nós, depois ao ingerirmos as plantas, vamos estar a ingerir também isto. Tá? Portanto, se alguém tem uma doença autoimune ou inflamações e já mudou a dieta para uma dieta anti-inflamatória e mesmo assim ainda tem inflamações, se reduzir a quantidade de lectinas ingeridas, vai poder dar reforçar o sistema imunitário, ou seja, vai diminuir um pouco as inflamações. Tá? Então, quais são os alimentos que mais têm estas lectinas? Este nome estranho. Uma delas, eu já falei de várias doenças autoimunes, fibromialgia, por exemplo, e já falei que ninguém deve ingerir este tipo de alimentos porque é o que tem maior quantidade de lectinas e é o que prejudica, que a maior parte das pessoas tem intolerância e não sabe, e que se chama glúten. O que é que tem glúten? O trigo, a cevada e o centeio. Está bem? Trigo, cevada e centeio, zero. Para quem tem doenças autoimunes, é zero. É a principal causa de nós termos doenças autoimunes. Tá? Mas existem outros alimentos que também têm lectinas, não são tão prejudiciais como o glúten, mas em situações em que a pessoa já faz uma dieta anti-inflamatória e mesmo assim está com alguma dificuldade em diminuir as inflamações, se reduzir, não é preciso parar, mas se reduzir a quantidade deste tipo de alimentos, vai poder desinflamar o corpo com mais facilidade. E então, quais são os outros alimentos além do glúten? O glúten é zero. Os outros alimentos que eu vou dizer agora a seguir devem ser consumidos em poucas quantidades. Ou nenhumas. Mas, pelo menos reduzir. Para baixar as inflamações no corpo. E quais é que são esses alimentos? Eu já falei há dias, também fiz um vídeo só sobre isso, sobre a soja. A soja, qualquer tipo de soja, vai inflamar o corpo. Também é uma das que tem mais lectinas. Deve ser evitada, à exceção de soja fermentada, que é bastante benéfico. Está bem? Aliás, qualquer alimento que eu vá aqui falar, se for fermentado, vai ser benéfico. Se não for, tem lectinas e vai ser difícil de digestão e que vai provavelmente aumentar as inflamações e a resposta autoimune do corpo. Está bem? Portanto, quais são esses alimentos? O milho também tem grandes quantidades de lectinas. A soja já falei. As leguminosas, o amendoim, as ervilhas, os feijões, as lentilhas, o grão, tá? Deve ser consumido de forma moderada ou reduzir mesmo o máximo que vocês conseguirem. Não é preciso parar de comer, mas no caso por exemplo, do feijão, se for bem demolhado e em vez de ser cozido durante 20 minutos, se for cozido 40 minutos, está provado também por estudos que uma das coisas que destrói é as lectinas. Tá? Portanto, se uma pessoa que tem uma doença autoimune quiser continuar a comer este tipo de feijão, por exemplo, ou as ervilhas, ou as lentilhas, basta cozer mais tempo. Está bem? Ou reduzir mesmo a quantidade. Mas, se cozerem mais tempo, estão a destruir estas lectinas que acaba por provocar um pouco de inflamação. Está bem? Agora, há aqui alguns alimentos que nem a mim me passava pela cabeça que tinham lectinas. Apesar de eu saber o que era. Tinha a ideia que, por exemplo, que era só os feijões, a soja que tinha, o trigo, eu já sabia. Mas há aqui alguns que eu não fazia ideia. Um deles é o tomate. O tomate tem lectinas. Está bem?
As sementes de abóbora. As sementes de abóbora são altamente benéficas para a saúde, mas uma pessoa com uma doença autoimune, se tiver o intestino muito destruído, convém reduzir a quantidade de sementes de abóbora. Outro alimento que eu também não sabia, que tinha lectinas, é as batatas. Nunca me passou pela cabeça que as batatas pudessem ter lectinas. Mas também tem. Outros alimentos que também têm é berinjela. Tá? Berinjela, que é bastante benéfico para a saúde, mas também tem algumas lectinas. Tá? Se os alimentos forem cozidos, a cozedura acaba por destruir estas lectinas. Ok? E as pimentas. Tá? Eu sou um apreciador de pimentas, mas como tenho uma doença autoimune e inflamação no intestino, eu tive que reduzir o consumo de pimentas. Uso na mesma, dois tipos de pimenta, a pimenta preta e a pimenta cayenne, mas em muito pouca quantidade. Está bem? Não é que eu não esteja já bastante bom comparado com o que eu já tive, mas os problemas. Andei a comer glúten muitos anos e acabei por destruir o intestino. E agora estou numa fase de recuperação também ainda, né? Portanto, estes são os alimentos que têm mais lectinas. O trigo, ninguém deve comer, o glúten, aliás, trigo, cevada e centeio. Os outros que eu falei, o milho, a soja, o amendoim, ervilhas, feijão, lentilhas, grão, tomate, as sementes de abóbora, as batatas, a berinjela e as pimentas, deve ser em menos quantidades ou bem cozinhados, que acaba por destruir as lectinas. Então, só aqui voltar atrás, ver se há aqui mais perguntas. Boa noite a quem chegou, já não vou ter tempo aqui de ver isto tudo. Vou só responder se alguém tiver alguma questão. Se tiverem a gostar, metam corações, para eu saber, está bem? Partilhem com outras pessoas, porque há muita gente com doenças autoimunes e eu acho que vi aqui uma pergunta qualquer sobre isso. Acho que foi a Brígida, exatamente. A Brígida está a perguntar o que é que considera doenças autoimunes. Não sou eu que considero. Uma doença autoimune é uma doença que o nosso corpo nos ataca em vez de nos defender. Tá? Cancro. Eu vou dar exemplos, está bem, Brígida? Mas quem tem alguma doença deste género sabe. São doenças que são crónicas, que nunca desaparecem. A não ser que a gente faça alguma coisa bem feita em termos de suplementação e de cuidados com a alimentação. É que se consegue viver sem sintomas deste tipo de coisas, que é o meu caso. Mas, por exemplo, cancro, asma, artrites, artrite reumatoide, é uma resposta autoimune. São coisas que passam para a corrente sanguínea e o corpo fica baralhado, não sabe como é que se há de defender e ataca-nos. A fibromialgia, esclerose múltipla, lúpus, doença da Hashimoto, que é da tiroide, que é uma doença autoimune da tiroide. Mais. São muitas, Brígida, são muitas doenças. Não me estou a recordar mais nenhuma. Mas são muitas. Está bem? Maria Couto pergunta se a batata doce pode-se comer. Pode. É melhor que a outra batata salgada. Tem metade do açúcar, mais ou menos. Mas também tem lectinas. Está bem, Maria Couto? Se a Maria Couto tiver uma doença autoimune e que já está a fazer uma dieta muito anti-inflamatória e mesmo assim continua com inflamações, convém reduzir um bocadinho o consumo de batata doce. Está bem? Mas se não for o caso, pode comer, que a batata doce tem uma série de benefícios. Está bem? E a batata nem é das coisas piores, porque a batata tem que ser cozida 20 minutos, não é? O feijão tem mais lectinas que a batata. O feijão é que convém mesmo ser demolhado e cozido depois o dobro do tempo que nós não estamos habituados. Em vez de ser 20 minutos, ser 40, por exemplo, 30 a 40, para destruir estas lectinas. Tá? Que é uma das causas do feijão causar gases, por exemplo.
Alguns feijões têm mais que outros também. Mas isto é mais para quem tem doenças autoimunes. A Alberta gosta muito de berinjela e feijoada, mas bem cozida. Pronto, exatamente. Se a gente cozer bem as coisas, neste caso este tipo de alimentos. A Maria do Rosário diz que o naturopata tirou o tomate, as batatas e a berinjela. E não sabia porquê. E está bem explicado. Está explicado agora, não é? Exatamente. Pronto. Já vi que a Maria do Rosário tem um bom naturopata. Porque já não é a primeira vez que fala dele com coisas acertadas que ele disse. Sim. Tomate, batata e berinjela têm lectinas. Será mais por causa disso. Está bem? Para reduzir as inflamações. Quem tem problemas mais graves tem que ter mais cuidados, né? Eu como batatas e como berinjela e como tomate. Não me faz diferença a mim, não me faz diferença nenhuma. Mas há pessoas que sofrem muito com as inflamações do corpo, no caso da Maria do Rosário, né? da fibromialgia, por exemplo. Tá? A psoríase também é uma doença, não sei quem é que escreveu. A psoríase é uma doença autoimune. A Brígida diz que tem cancro, é uma doença autoimune. O nosso corpo, em vez de... toda a gente tem células cancerígenas. Todos nós temos. E depois temos as anticancerígenas que eliminam umas às outras. E este processo faz parte do nosso sistema imunitário. Quando isto está descontrolado, as células cancerígenas são mais quantidade que as anticancerígenas e há esse desequilíbrio, depois forma tumores, por exemplo. Está bem? Há quem não considere o cancro uma doença autoimune, mas é. É o sistema imunitário que nos ataca em vez de nos defender. Por causa de muitos químicos, do corpo muito ácido e da falta de nutrientes. E a parte emocional é este equilíbrio. Está bem? A Sãozinha diz que psoríase, exatamente. A psoríase é uma doença autoimune. A asma, que é o meu caso. Tá? Eu desde criança, desde bebê praticamente, que sempre tive problemas de asma. A razão por eu estar nesta área da medicina alternativa teve a ver com o facto de eu, em 1997, comecei a tomar umas vitaminas e pouco a pouco, cada vez tinha menos crises e deixei de usar as medicações todas. E hoje em dia as coisas que eu sou alérgico não me fazem diferença nenhuma, que é os pólenes, os pelos dos gatos e o pó da casa. Dou um espirro ou dois, normal, no pó da casa, por exemplo, de vez em quando. Mas não fico aflito com dor de cabeça, com os olhos vermelhos, com o nariz a pingar, com falta de ar. Já não tenho nada desses sintomas. E eu não entrava em casa de ninguém que tivesse um gato, porque não conseguia, faltava-me o ar. À porta da casa da pessoa já me faltava o ar. E hoje em dia já dormi com um gato e não me fez diferença nenhuma. Por exemplo. É só isso. É o nosso sistema imunitário que fica mais forte e o corpo faz as funções que tem de fazer normais quando nós damos nutrientes de alta qualidade. É isto que acontece. Está bem? Se não houver mais nenhuma pergunta em relação a este tema, estamos terminados por hoje. Está bem? Portanto, obrigado a todos pelos comentários, pelas perguntas, pelos corações, pelas partilhas. Se acharem que isto é importante, mais gente a ouvir. Há muita gente com doenças autoimunes. Aliás, cada vez há mais gente com doenças autoimunes. Portanto, partilhem em privado ou em público, como vocês quiserem, mas partilhem, porque as pessoas precisam de aprender algumas coisas sobre a alimentação e sobre a saúde no geral, para poderem ter um pouco mais de qualidade de vida. Porque existe muita informação contraditória. Tudo o que vocês me ouvirem aqui a dizer, vocês vão, se forem à internet, encontram alguém a dizer o contrário, sempre, vão sempre encontrar isso. Isso é que vende o negativismo, e as pessoas, quanto mais baralhadas tiverem, a probabilidade de serem saudáveis. Estou aqui mais algumas perguntas. Maria do Rosário, se a gelatina é benéfico comer? Pergunta a Maria do Rosário. Depende da gelatina. A gelatina, uma das coisas que tem muito boa é o colagênio.
Tá? Agora, se vai comprar gelatina feita no supermercado, não aconselho. Basta ler os ingredientes que aquilo tem. Não é só gelatina, tem corantes, tem uma série de coisas que não devia ter. Está bem? Agora, existe uma alga chamada agar-agar, acho que é japonesa ou lá para aqueles lados, que eu tenho aqui em casa também, que serve para fazer gelatina ou para dar grossura aos molhos, por exemplo, que é uma opção bastante saudável. A gelatina é muito boa para as cartilagens, para os ossos, mas não aquela que se vende aí no supermercado feita com sabor a morango e com sabor a não sei quê, com sabor a não sei quantos. Essas não, Maria do Rosário. Está bem? Essas não. As pessoas. É verdade que a gelatina é saudável, mas nós temos que ter atenção que tipo de gelatina. Tá? Comer ovos é saudável, mas não é ovos de aviário. Por exemplo. Tem a ver com a forma como as coisas são produzidas. Tá? Se formos nós a fazer o leite de amêndoa, estamos a beber uma bebida com bastantes benefícios. Se formos comprar um leite de amêndoa feito, aquilo tem 2% de amêndoa, tem açúcar e tem lá alguns conservantes, tem lá umas porcariasitas que não devia. Tá? Isso tem sempre tudo a ver da forma como é produzido. Nós temos que comer coisas diretamente da terra, sem químicos, que é a parte mais difícil disto tudo. E é por essa razão que a maior parte de nós estamos doentes, não é? Porque andamos a comer muitos venenos. A Camila Andrade diz: disseram-me que cozer feijão com alga kumbu elimina as lectinas, deve ser. Desconheço, sim, mas é provável que é provável que algumas algas tenham substâncias, porque sim, porque as algas têm, há várias algas muito poderosas, que tenham substâncias que ajudam a eliminar as lectinas do feijão. Quando nós estamos a comer, depois tudo misturado, ajuda a que o corpo elimine e que não haja esse processo inflamatório. Está bem, Camila? É provável que sim. Maria de Souza fala da doença de Addison. A doença de Addison, que agora não me estou a recordar o que é, deve ser uma doença autoimune também. Exatamente. A doença de Addison é uma doença autoimune também. Portanto, não sei se é o seu caso, Maria de Sousa, está a perguntar, mas se é a Maria que tem ou alguém que conhece, deve, não é preciso parar, mas deve reduzir o consumo destes alimentos que eu falei, que eu já vou repetir antes de terminar o vídeo, só para fazer o resumo. Está bem? Boa noite e obrigado pela pergunta. A Brígida diz: muito obrigado, gosta muito de me ouvir. De nada. A gelatina em pó. Mabília, onde é que compra a gelatina em pó? O que é que diz na embalagem da gelatina em pó? É 100% de gelatina, não tem conservante, não tem nada? Sim. Pode fazer. Está bem, Mabília? Tem sempre a ver com os ingredientes. Se for 100% gelatina, é bom. Tá? Ora... A diabetes. Diabetes, não sei se é considerada doença autoimune, porque na realidade não é uma resposta autoimune, é uma doença que é provocada, e está provado, por causa do excesso de açúcar que as pessoas comem, dos alimentos que se transformam em açúcar e dos açúcares. Portanto, esta é uma das razões porque nós temos que, já me ouviram aqui falar, que é necessário reduzir o açúcar. É por causa principalmente não só deste tipo de doença. O açúcar interfere com a produção de insulina, tem a ver com o pâncreas, que tem a ver com... A insulina é uma hormona. Na realidade, diabetes é uma disfunção hormonal. Está bem, Joana? Mas é uma doença 100% curável. Tá?
100%. Diabetes tipo 2, 100%. Tipo 1 é possível melhorar, mas nem sempre se consegue os 100%. Está bem? Diabetes tipo 2, perfeitamente curável. Basta mudar a dieta. Está bem? Mabília está a falar de gelatina em pó comprada no supermercado para misturar água cheia de corantes? Não, essa não é boa, Mabília. Essa é exatamente aquela que eu estava a falar. Essa não é boa. Leia os ingredientes. Além da gelatina, o que é que aquilo tem lá mais? Corantes, conservantes. Está bem? Corantes e conservantes não faz bem a ninguém. Antes, pelo contrário. Só vai aumentar as inflamações. Apesar de que, e é verdade, os médicos recomendam, por exemplo, no caso aqui do diabetes tipo 2, os médicos recomendam como uma sobremesa saudável, entre aspas, para os diabéticos. Se for a pessoa a fazê-la sem açúcar, sim. Agora, a que se compra já feita ou em pó, cheia de corantes e... se nós queremos fazer uma gelatina de morango, eu já fiz uma vez uma gelatina de manga, mas fiz com esta alga, agar-agar, tá? E depois misturei a fruta, a manga, e aquilo ficou uma gelatina de manga. Que espetacular! É saber a fruta. Não é saber ao corante de manga. Nem a corante de morango, nem a corante de frutos silvestres, nem a corante de não sei do quê. Tá? Tem que ser coisas da natureza. Está bem, Mabília? Tudo o que vem dos supermercados tem que se ler o rótulo. Geralmente tem coisas que não deve. Conservantes, por exemplo. E açúcares adicionados, e corantes. E coisas bem piores. Está bem? Não se deve. Agora cada um faz aquilo que quer. Eu só dou as informações. Então, mas o vídeo de hoje era sobre quem tem doenças autoimunes ou muitas inflamações deve reduzir o consumo de alimentos que tenham lectinas, que o glúten é zero, sempre. Ninguém deve consumir. Com doenças autoimunes ou sem ser, ninguém deve consumir. Os estudos mostram que a maior parte de nós temos intolerância. Portanto, e nós não conseguimos sentir nada, comemos e não sentimos nada, porque não é uma alergia, é uma intolerância. Isso vai destruindo ao longo dos anos, quando nós damos por ela. Foi como eu, quando eu dei por ela, já estava tudo destruído, né? E agora para recuperar é muito mais difícil. Portanto, que é tudo o que tem trigo, cevada e centeio, zero. Os outros que eu vou dizer a seguir podem consumir em menos quantidade. O milho, a soja só se for fermentada, está bem? Amendoim, ervilhas, feijão, lentilhas e grão, tomate, sementes de abóbora, batatas, berinjela e pimentas. Tá? Portanto, eram estas as informações para hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, ponham corações. Partilhem com alguém que vocês queiram, ou em público ou em privado. As pessoas agradecem vocês partilharem a bênção da saúde. Maria Pinto diz que há folhas de gelatina sem corantes nem conservantes. Eu só quando vir, eu só lendo o rótulo, é que acredito nisso. Está bem, Maria Pinto? Pode haver, sim. Há. Nas ervanárias há. No supermercado, nunca vi. Já fui uma vez à procura e é tudo de marcas conhecidas e eu começo a ler e tem corantes e tem conservantes. Porque eu já fui à procura para ler. Está bem? E desisti. E comprei a alga agar-agar e meto fruta e faço eu. Está bem? Porque se há gelatina sem corantes nem conservantes, então a gelatina sabe a quê, Maria Pinto? Se a gelatina for de morango, onde é que está o morango? Numa folha de gelatina. Está lá a fruta de morango? Está lá um corante. Está bem? Mas pode haver. Sim. Pode haver, mas é sem sabor nenhum. Que é para nós fazermos com frutas em casa. Está bem, Maria Pinto? Eu nunca vi. Nos supermercados nunca vi. Nas ervanárias sim, já vi. Não é, Mabília, não é angar. É sem o N. Está certo o que escreveu. Mabília, está certo o que escreveu. É só tirar o N. É agar. Não é angar. É agar. É só tirar o N e fica certo. Agar. Uma ervanária, acham isso? É excelente para fazer molhos.
rica em colagênio, dá para fazer gelatina. A gente com isso faz uma gelatina com frutas e fica o sabor que a gente quiser, da fruta que a gente quiser, ou das frutas que a gente quiser. E isso sim, se leva fruta, está bom. Agora, se leva um corante de sabor a fruta, já não é tão bom. Está bem? Está bem? Ervanárias, celeiros, essas coisas. Há de haver. Nos supermercados, duvido. Eu nunca vi. Uma vez fui à procura e não achei. Mas achei muitas com sabor a morango, com sabor a laranja, com sabor a não sei quê, com sabor a não sei quantos. Que não é natural. Está bem? Só por isso. É só... Não é que há corantes menos prejudiciais que outros, mas eu estou a falar só daquilo que é o ideal. Tá? Aquilo que é o ideal não é aquilo que eu faço também. No dia a dia eu evito a maior parte das coisas. Eu também abro exceções, eu também posso comer uma gelatina de vez em quando dessas, também não vou morrer por causa disso. Tá? Mas, de preferência, se for a gente a fazê-lo é melhor. Está bem, Maria Pinto? Sem corantes, nem conservantes, com fruta e com coisas boas, algas que são coisas boas. Nós devíamos comer algas e a maior parte das pessoas não come algas. Tá? Ok, sem sabor, depois podes adicionar frutas. Ótimo, então está bem. No supermercado nunca vi, por acaso nunca vi. Só há agora, porque a procura. Exatamente, Mabília, é exatamente assim que se escreve. Agar-agar. É isso mesmo. É uma alga, acho que é lá para os lados do Japão, que ela existe, já não me recordo, mas chama-se agar-agar. Dá para fazer gelatina, dá para misturar em molhos para ficar o molho mais grosso, não é? E eu já fiz gelatina com essa alga e com frutas. E fica a saber à fruta que a gente põe lá. Que é muito melhor do que comer uma, uma gelatina já feita. Está bem? Portanto, obrigado a todos por terem estado presentes. Eu volto amanhã às 21 horas para mais um tema. Tá? Obrigado pelos corações, pelas partilhas, pelos comentários, pelas perguntas. Vocês são fantásticos. Amanhã eu volto às 21 horas de Portugal continental. Tchau, tchau. Até amanhã.